Sendo conhecidos como dois dos melhores jogadores brasileiros de todos os tempos, Pelé e Ronaldo Nazário são duas lendas que vão ficar na história por suas brilhantes carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles possui a maior expertise em cada habilidade? Neste vídeo, você vai assistir uma batalha super acirrada entre Pelé versus Ronaldo Nazário. Então, bora pro fight! Passe. Os dois brasileiros foram jogadores excepcionais, mas quem tinha a melhor habilidade de realizar passes? Ronaldo Nazário, por exemplo, apesar de ser um jogador extremamente focado na parte ofensiva, ele também conseguia dar bons passes para seus colegas de time. Ele tinha a capacidade de identificar rapidamente espaços na defesa adversária e fazer passes decisivos a favor de seu time. Se tratando de passes longos, ele conseguia surpreender os adversários, abrindo espaços ideais para que seus companheiros de equipe fizessem o gol. Ronaldo Nazário também conseguia fazer passes curtos precisos, muitas vezes deixando a bola no lugar certo para a finalização. O craque Pelé, por sua vez, era um jogador que tinha uma incrível habilidade de passe. Ele era especialmente habilidoso em passes curtos e médios, usando sua técnica para driblar adversários e fornecer belos passes. O brasileiro também se destacava em passes de longas distâncias, principalmente em situações de contra-ataque de seu time. Pelé também tinha uma boa capacidade de passar a bola em situações de pressão, o que o tornava um jogador valioso em momentos decisivos. No FIFA, por exemplo, Pelé possuía uma pontuação de 93 em passe, enquanto Ronaldo ficava com uma pontuação de 82. Ou seja, podemos dizer que Pelé era provavelmente o melhor na habilidade de realizar passes. Força. Em termos de força física, os dois atacantes possuem diferenças significativas em seus estilos de jogo. O Rei Pelé, por exemplo, tinha um físico leve e uma estatura mediana, possuindo uma altura de 1,73, peso de aproximadamente 70 quilos, o que lhe colocava em desvantagem em disputas físicas contra os defensores. No entanto, o craque brasileiro conseguia compensar essa falta de força com sua habilidade técnica refinada e impressionante. Mesmo enfrentando marcações duras dos zagueiros adversários, Pelé conseguia superá-las e marcar gols com muita frequência. Ronaldo Nazário, por sua vez, no auge de sua carreira, ele teve um físico bem forte e atlético, pesando por volta de 83 quilos com 1,83 de altura. Graças à sua boa força física, o brasileiro conseguia superar com facilidade os seus oponentes em embates físicos, corpo a corpo. Sua combinação de força com velocidade nas jogadas o tornava um jogador dominante e perigoso em campo, se tornando uma grande ameaça para a defesa adversária. Mas com o passar dos anos, sua condição física foi se deteriorando, chegando a pesar quase 100 quilos antes de sua aposentadoria. Já se considerarmos apenas o auge de sua carreira, Ronaldo ganha facilmente esse round. Drible. Os dois craques brasileiros são conhecidos por suas habilidades excepcionais, mas quem se destacava mais na habilidade de driblar? Ronaldo Nazário, por exemplo, era um jogador capaz de realizar dribles curtos e rápidos, o que o tornava muito difícil de ser marcado por adversários. Um de seus dribles mais usados era a pedalada, uma técnica em que ele balançava o corpo e as pernas para enganar o adversário. A habilidade do craque brasileiro em mudar de direção facilitava rapidamente a criação de jogadas ofensivas inesperadas. Ronaldo também era mestre em dribles em situações de pressão, conseguindo se livrar dos marcadores em espaços muito apertados. Pelé, por sua vez, é um dos maiores dribladores da história, sendo pioneiro na criação de vários dribles. Um dos dribles mais icônicos de Pelé era a caneta, em que ele passava a bola entre as pernas do adversário, uma jogada efetiva para se livrar dos marcadores e mostrar sua superioridade. Outro drible muito usado por Pelé era a finta de chute, em que ele fingia chutar a bola em direção ao gol, mas no último momento ele mudava de direção.
O repertório de dribles de Pelé era enorme, com movimentos que uniam muita técnica e agilidade. No FIFA, por exemplo, a pontuação de Pelé é de 97, enquanto a de Ronaldo Nazário é de 95 pontos. E apesar da habilidade de drible ser algo subjetivo, Pelé é amplamente considerado o melhor nessa habilidade. Resistência. Os dois astros do futebol eram notáveis em termos de resistência física, mas quem conseguia se movimentar mais durante os jogos? Ronaldo Nazário, por exemplo, possuía uma boa resistência física durante o início de sua carreira. No entanto, ao longo dos anos, ele enfrentou alguns desafios em relação à sua forma física, o que acabou afetando sua resistência em campo. E apesar de não haver estatísticas sobre a média de distância percorrida por Ronaldo durante os jogos, acredita-se que em estágios finais de sua carreira, sua condição física tenha caído muito. Por outro lado, na época de Pelé, o futebol era muito diferente. Apesar dele ter uma boa resistência física, essa não era a principal característica física exigida pelos jogadores em campo. Isso porque nos tempos dele, um jogador de futebol percorria somente uma média de aproximadamente 4 km por jogo. Ou seja, se considerarmos o auge da carreira de Ronaldo, podemos dizer que ele tinha a melhor resistência. Assistência. Os dois ídolos do futebol eram extremamente habilidosos, mas quem tinha a melhor capacidade de dar assistências? Ronaldo Nazário, por exemplo. Apesar de não ter a assistência como seu ponto mais forte, ele conseguia contribuir muito com o seu time nesse quesito. Ao longo de toda a sua carreira no futebol, algumas fontes estimam que o brasileiro tenha feito um total de 162 assistências em 615 jogos, significando uma média de 26 assistências a cada 100 jogos. Uma boa média de assistências, considerando que Ronaldo Nazário costumava jogar mais na posição de atacante central, desenvolvendo mais sua habilidade de finalização. O Rei Pelé, por sua vez, conseguia criar boas jogadas que resultavam em gols para seu time. De acordo com algumas fontes, estima-se que ao longo de sua carreira, Pelé fez um total de 362 assistências em 825 jogos oficiais, uma média de quase 44 assistências a cada 100 jogos. Um bom número de assistências considerando que ele era um atacante e que seu principal objetivo era marcar gols. E pelo fato de Pelé ter uma média muito maior, ele ganha facilmente esse round. Velocidade. Os dois brasileiros eram jogadores ágeis em campo, mas qual deles conseguia atingir a maior velocidade? Ronaldo Fenômeno, por exemplo, era conhecido por sua velocidade e aceleração explosiva, principalmente quando estava correndo em linha reta. Ele conseguia atingir sua velocidade máxima em poucos segundos, superando facilmente os marcadores adversários no contra-ataque. Sua velocidade, combinada com sua técnica de drible refinada, lhe dava uma grande vantagem e o tornava uma ameaça constante no campo. Baseado em algumas fontes especializadas no assunto, estima-se que Ronaldo Nazário chegava a atingir cerca de 33 km por hora, uma velocidade notável para qualquer jogador de futebol. O craque Pelé, por sua vez, era um jogador incrivelmente habilidoso e ágil dentro do campo, mas ele se destacava mais por sua habilidade técnica, enquanto sua velocidade não era o fator principal de seu estilo de jogo. E pelo fato de ter jogado há muito tempo, não há registros oficiais da velocidade máxima que ele alcançava. Portanto, quando se trata de velocidade, vamos considerar esse round empatado. Finalização e gols. Os dois brasileiros já fizeram muitos gols em suas carreiras, mas qual deles será que possui a melhor conversão de gols? Ronaldo Nazário, por exemplo, era um atacante conhecido como um goleador implacável, possuindo uma excelente precisão nos seus chutes, conseguindo chutar tanto com o pé direito quanto com o esquerdo. O craque brasileiro conseguia antecipar a movimentação do goleiro e escolher o canto certo para colocar a bola no fundo das redes. Ronaldo também era bom em finalizações de longa distância, conseguindo chutar fora da área com uma grande precisão e potência, muitas vezes surpreendendo os goleiros adversários. Ele também conseguia superar situações de tensão e fazer gols nos momentos mais
difíceis e importantes do jogo. Para se ter uma ideia da relevância de Ronaldo nas finalizações, ele é considerado o segundo maior artilheiro de Copas do Mundo. E não é à toa que ao longo de sua carreira no futebol estima-se que ele tenha marcado cerca de 414 gols em 615 jogos, uma média de aproximadamente 67 gols a cada 100 jogos. Pelé, por sua vez, é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos. Ele tinha uma técnica de chute extraordinária, tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo, conseguindo marcar gols de qualquer ângulo e distância. Pelé também tinha uma excelente capacidade de se posicionar, o que lhe permitia estar sempre no lugar certo na hora certa. Apesar de haver controvérsias sobre sua quantidade de gols considerando apenas os jogos oficiais, a FIFA contabiliza que ele já tenha marcado 762 gols em 825 partidas, uma impressionante conversão de 0,93 gols por jogo. E pelo fato de Pelé ter um índice de conversão muito maior, ele ganha esse round. Prêmios. Os dois ídolos do futebol sempre foram jogadores prestigiados, mas quem será que teve as conquistas mais relevantes? Ronaldo Nazário, por exemplo, conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA 3 vezes e a Bola de Ouro outras 2 vezes. Já jogando pelos times em que passou, Ronaldo conquistou uma das taças UEFA, uma taça da Europa e uma Copa Intercontinental. A seleção brasileira, Ronaldo Nazário se destacou, possuindo 2 Copas do Mundo em seu currículo. Enquanto isso, Pelé foi um dos atletas mais premiados da história. Começando pelo Ballon d'Or, apesar de na época só competirem jogadores europeus, em 2015 foi feita uma revisão da lista de ganhadores utilizando as regras atuais, o qual colocou Pelé sendo premiado com 7 bolas de ouro. Jogando pelos clubes em que passou, o brasileiro conquistou 2 Libertadores da América e 2 Copas Intercontinentais. Já em Copas do Mundo, Pelé é disparadamente o jogador mais premiado de todos os tempos, tendo conquistado 3 Copas do Mundo para o Brasil. E não é à toa que o rei do futebol já foi eleito pela FIFA, o melhor jogador de futebol do século XX. Com tudo isso, não restam dúvidas de que Pelé foi o jogador mais premiado. Valor de mercado. Os dois magnatas do futebol sempre foram considerados jogadores cobiçados, mas qual deles foi o mais requisitado pelos clubes? Pelé, por exemplo, foi o atleta mais bem pago de sua época, possuindo um contrato de 2 milhões de dólares anuais, um valor muito abaixo da quantia que os jogadores recebem atualmente. Mas segundo algumas estimativas, se Pelé atuasse atualmente, seu salário seria um dos maiores do mundo. Ronaldo Nazário, por sua vez, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo na época, enfrentou desafios de lesões ao longo de sua carreira que podem ter afetado o valor de suas transferências. Ele sofreu várias lesões graves nos joelhos, incluindo rupturas de ligamentos, que resultaram em períodos prolongados de recuperação e afastamento dos gramados. Esses problemas geraram incerteza sobre sua capacidade de manter um alto desempenho após a cirurgia, o que pode ter afetado a demanda de clubes interessados em sua contratação. E mesmo assim, sua transferência mais cara foi de cerca de 46 milhões de euros quando ele foi para o Real Madrid, um número que poderia ter sido muito maior. Já em relação ao seu salário como jogador, estima-se que seu auge foi jogando pelo Real Madrid, em que ele ganhava cerca de 10 milhões de euros por temporada. E pelo fato de Ronaldo ter jogado em uma época em que os jogadores eram mais valorizados, ele ganha esse round. No final dessa batalha, tivemos 3 pontos para Ronaldo Nazário contra 6 pontos para Pelé, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva nos comentários sua melhor justificativa.